Tito, capítulo 3, versículo 11, nos diz assim a palavra de Deus. Lembre-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes, proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Nós temos a carta que Paulo escreve a Tito, e logo na abertura da carta, Paulo faz um pedido: Tito, ponha em ordem as coisas em Creta. Creta era uma ilha portuária, servia como meio de passagem e trânsito para aqueles que saíam do norte da África indo para o sul da Ásia Menor. Os viajantes costumavam parar então na ilha de Creta para reabastecer os mantimentos, a bebida, para trocar mercadorias. Creta, então, era sempre muito visitada por pessoas estranhas, por pessoas de diversas partes do mundo, por pessoas que tinham credos, crenças, religiões das mais variadas. Ser crente em Creta era algo muito difícil. Toda cidade portuária tem entre as suas características os muitos bares para atender os viajantes, os muitos prostíbulos também para o mesmo fim. Por ser uma cidade portuária, imagine o sincretismo religioso. Aliás, veja, esta palavra sincretismo vem da ideia de Creta. As muitas religiões que em alguma medida se conversam, se misturam. Imagine então você ser crente num contexto desse. Ímpios, pagãos, prostituição, glutonaria, bebedice, tudo isso ao seu redor. E tudo isso de forma farta. Muitas religiões, muitas vozes falando ao mesmo tempo, e você precisando ser crente e manter-se fiel ao Senhor. Creta era uma também das províncias romanas. Roma é quem governava a ilha de Creta. Creta estava debaixo, então, do poderio de Roma, e debaixo também de toda a crueldade romana. Mais uma vez, por ser uma cidade portuária, Roma olhava para Creta com um olhar estratégico. Na questão logística, um olhar estratégico também no aspecto de defesas e numa questão bélica. É um porto, é um ponto de acesso importante, é uma área de travessia que você pode impedir os inimigos de saírem do norte da África e atacá-los ainda no mar antes que cheguem mais próximos de Roma. Por isso, então, viver em Creta também nesta relação com as autoridades romanas era algo complicado. Roma não dava vida fácil para os provincianos cretenses. Pois bem, nesse contexto, Paulo escreve a Tito: Tito, coloque as coisas em ordem. E este colocar em ordem vem primeiramente a liderança da igreja. Nós vimos aqui, a partir do verso 5 do capítulo 1, Paulo deixa várias orientações para aqueles que seriam os líderes da igreja. Vocês, como líderes, precisam ter uma vida exemplar, excelente,
que glorifique a Deus. Você começa a colocar as coisas em ordem, acertar a vida da igreja, tratando com a liderança. Depois de tratar com a liderança, vai e tira todo tipo de impureza da igreja. Uma liderança saudável e uma igreja santa ajuda e facilita você a colocar a sua vida em ordem. Então, a partir do capítulo 2, Paulo passa a dizer a cada um dos grupos dos crentes que estavam ali naquela igreja. Fala primeiramente aos homens, que eles sejam sensatos, respeitosos diante da comunidade. Depois Paulo falará às mulheres, que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, boas donas de casa, não fofoqueiras, que deem bom testemunho lá fora. Depois Paulo falará aos jovens, que estes sejam criteriosos em todas as coisas. Ou seja, não vivam na onda, no fluxo, sendo levado para lá e para cá, sejam criteriosos em tudo, coloquem tudo à luz da Escritura e veja se vale ou não a pena fazer ou seguir ou pensar da forma como o mundo pensa, vive e faz. Por fim, Paulo fala, nesta sessão do capítulo 2, aos servos, dizendo a estes, olha, trabalhem com honestidade, respeitem os seus líderes, sejam em tudo obedientes. Do verso 11 ao verso 15, que nós vimos na semana passada, do capítulo 2, Paulo falará sobre as motivações. Qual deve ser a nossa motivação para viver esta vida em ordem? A liderança, os homens, as mulheres, os jovens, os servos. E a motivação não pode ser o outro. A motivação não pode ser Creta. A motivação não pode ser Roma. A motivação precisa ser Cristo Jesus e aquilo que Ele fez por nós. É isso que Paulo falará do verso 11 ao verso 15 do capítulo 2. Agora, no capítulo 3... Paulo falará muito mais da vida desses crentes lá fora. Se no primeiro momento nós podemos pensar até nesta boa convivência entre irmãos, agora Paulo falará sobre como você pode viver em ordem com pessoas que são desordenadas. No primeiro momento, vive em ordem lá na sua casa. O marido com sua mulher, de forma respeitosa, a mulher amando o marido, sendo boa dona do lar. Na igreja, os líderes com seus membros, tratando os infiéis. Tudo aqui está numa esfera interna, dentro da igreja, dentro da família. Mas agora, Paulo vai falar como você pode viver bem com os desordenados. E aqui é um ponto de grande dificuldade e que eu chamo a sua atenção para o sermão de hoje. Se viver entre os cristãos já é algo difícil, porque por mais que sejamos crentes, ainda somos pecadores, imagine você conviver com pessoas não crentes, com pessoas que têm a vida bagunçada, desordenada. E na proposta desta série de exposição na carta de Tito, nós temos como ideal colocar a nossa vida em ordem. Na igreja, em casa, no trabalho, mas tem uma área da nossa vida que é difícil colocar em ordem. Colocar em ordem a vida e o relacionamento com pessoas desordenadas. Por isso o tema da nossa exposição, vivendo em ordem com os desordenados. E Paulo falará de dois grupos de desordenados aqui. Um primeiro grupo, os governantes. E quando a gente pensa nos nossos governantes, como eles são desordenados, corruptos, por vezes incompetentes no exercício de suas funções. Mas ainda assim, mesmo com estas características negativas, a ordem da Escritura é: vive em ordem com eles. É difícil, é complicado, eles são desajustados na sua conduta, no seu caráter, mas a orientação da Escritura é: vive em ordem com eles. E um segundo grupo, viva em ordem com aqueles que causam confusão e divisão dentro da igreja. Saiba lidar também com esse grupo, porque eles existem. Não pensemos nós que será um paraíso a vida dentro da igreja. Precisaremos aprender a lidar com estes que só querem causar confusão dentro da igreja. Vamos falar então desse primeiro grupo. Vivendo em ordem com os nossos governantes, com as autoridades. O texto vai nos dizer: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Cumpram aquilo que já havia sido dito. Se você observar anteriormente, Paulo já havia chamado a atenção para a importância da obediência. Os nossos governantes, os nossos pais, os líderes eclesiásticos, os líderes que
cuidam de nós dentro do nosso ambiente profissional, são todas estas autoridades constituídas por Deus sobre as nossas vidas. E quanto a isso, Paulo já havia dito a eles: obedeçam, sejam em todos submissos a estes. É o que ele vai dizer no capítulo 2, verso de número 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Neste senhorio aqui, colocado no verso 1 do capítulo 3, estende-se àqueles que nos governam na esfera civil. É importante ver que esta expressão lembra-lhes, traz à luz também aquilo que Paulo havia dito aos romanos, lá no texto do capítulo 13, versos de 1 a 7. Quando Paulo fala sobre a importância de respeitar as autoridades, porque são ministros de Deus para o nosso bem. O próprio Senhor Jesus, no texto de Mateus, capítulo 22, verso 21, também já havia ensinado isso aos seus discípulos. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A obediência a César, o serviço a César, os tributos a César, isso pertence a ele é o líder constituído por Deus sobre vocês. Então respeitem, obedeçam e sigam. E a Deus o que é de Deus. O texto coloca então: lembre-lhes que se sujeitem-se. Que se sujeitem aos que governam as autoridades. Uma lembrança, porque este não é um ensino novo. Era algo que já havia sido dito anteriormente. Falar desta sujeição, escrevendo aos cretenses, era algo complicado, porque não estamos falando de uma liderança ou de um governo democraticamente eleito. Pelo contrário, em Creta, estamos falando de uma nação subjugada, de uma nação que tinha outra lhe governando, dominando pela pressão, pela força, e não pela boa vontade do povo ou reconhecimento do povo em relação às virtudes daqueles seus líderes. Mas ainda para estes líderes tiranos, tal qual eram os líderes romanos, a palavra de Deus era: obedeçam a eles. Obedeçam a eles. O texto segue e usa a expressão que se sujeitem, que obedeçam. Conforme nós lemos lá em Jeremias 29, 7, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela, diz o Senhor, porque na sua paz vós terei paz. A necessidade de nos sujeitarmos aos nossos governantes, de orarmos por eles. E veja que o texto vai usar uma expressão: sejam obedientes e estejam prontos. Não é uma obediência qualquer, mas uma prontidão. A ideia da palavra estejam prontos aqui mostra uma disposição sincera do nosso coração em querer obedecer e em desejar o bem por aqueles que nos lideram. Mais uma vez, pense para alguém de Creta considerar isso. Só para ilustrar este sentimento dos cretenses em relação a Roma. Nós vimos no decorrer desta semana uma tragédia, a invasão da Rússia à Ucrânia. E nós vimos a manifestação de muitos ucranianos que têm alguma visibilidade, seja lá um jogador de futebol, um grande empresário, se indispondo com a Rússia, cancelando os seus serviços ou contratações com as empresas russas, dizendo: não, nós não concordamos nem apoiamos, nós estamos indignados com esta atitude. Talvez já nos próximos dias, a Ucrânia já estará sob o governo e a liderança russa. Uma força muito maior que rapidamente vai dominar os ucranianos. Agora imagine que em um culto de domingo, seja da vontade do Senhor falar aos crentes da Ucrânia este texto. Porque essa não é a Bíblia dos brasileiros. Esta é a palavra de Deus para todos os povos. E imagine agora um ucraniano lendo: sujeitem-se às autoridades e estejam prontos para obedecê-los. Mas quem são as autoridades agora? Não é mais o nosso presidente eleito. É agora um russo que invadiu a nossa terra, dominou o nosso povo, matou os nossos amigos, parentes. É a estes que nós temos que nos sujeitar? E a resposta da palavra de Deus é: sim, é a estes que vocês devem se sujeitar. Irmãos, esta não é uma missão fácil.
Muito pelo contrário. Há dificuldade imensa em nós fazermos isto. Mas o texto vai além. Não é só obedecer, é obedecer com prontidão, com disposição em fazer o bem, em desejar o bem. Procurai a paz da cidade. A paz da cidade será indispensável para a paz de vocês. Por isso o Senhor orienta assim. Mais do que obediência, disposição. E o texto vai colocar aqui agora. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Se no primeiro momento o texto fala o que nós devemos fazer, obedecer, se sujeitar e fazer isso com disposição, agora o texto vai nos dizer o que nós não devemos fazer em relação aos nossos governantes. E a primeira coisa que o texto fala que nós não devemos fazer é justamente não difamar a ninguém. Imagine você ter que obedecer e ainda não poder falar mal, xingar, ofender. A palavra altercador tem a ver com essa ideia da agressividade nas palavras. O xingamento, a ofensa, a humilhação, a violência. O que o texto está dizendo é, não façam isso. Não difamem. E a ideia de difamar, não contem mentiras ou inventem mentiras, por pior que sejam os romanos, por pior que sejam os russos, por pior que seja o governo A, B, C ou D. Não difamem, não invente mentiras, não faça de tudo pelo mal destes. Não sejam agressivos, violentos, mas diz o texto. Pelo contrário, sejam vocês cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Sejam cordatos, mansos, gentis, educados, com todos os homens. E o todos os homens é justamente para indicar, até mesmo, aqueles romanos de quem vocês não gostam. Irmãos, eu quero trazer aplicações para as nossas vidas. E fazê-las em um momento que também o nosso país vive uma séria crise no que diz respeito à nossa relação com os nossos governantes desordenados. E a primeira aplicação que eu quero colocar aqui, sejamos criteriosos na obediência a eles. Vamos obedecer com critério sempre julgado à luz da Escritura. Pastor, qual é o limite para esta obediência que devemos ter aos nossos líderes? A Escritura, sempre. Sempre. Eu sou fiel à liderança constituída em meu país, constituída em minha casa, constituída em minha igreja, enquanto esta liderança for fiel às Sagradas Escrituras. Isso não significa dizer que essa liderança terá os valores da Escritura. Mas não necessariamente tudo que um governante nosso faz, mesmo que ele seja ímpio, esteja em contrariedade à Escritura. Um exemplo simples. Um líder que vota direitos ou decreta direitos a crianças com deficiência auditiva. Ele está indo contra a Escritura? Não. Eu posso não gostar deste líder. Eu posso não querer me submeter a ele pelos valores morais que ele tem. Mas veja que aquilo que ele está ordenando é, em alguma medida, algo correto. E o critério para ser certo ou errado não está baseado na pessoa que está decretando, mas naquilo que a Escritura diz. Precisamos ser obedientes e nos lembrar que estes líderes são ministros de Deus para o nosso bem. Pastor, mesmo aquele que eu não votei, mesmo este. Mesmo aquele que invadiu a minha terra, mesmo este. São ministros de Deus, colocados por Deus para o nosso bem, se estiverem em acordo com a palavra de Deus. Mesmo que você não goste da pessoa que governa, julgue as ações deste líder à luz da Escritura e não pelo seu gosto pessoal. Pode não ser do seu partido, da sua linha ideológica, mas se o que ele propõe é verdadeiro e está em conformidade com os princípios revelados na Escritura, então respeite e cumpra com
prontidão. A segunda aplicação que eu quero trazer, ore pelos seus líderes. Ore pelos seus líderes. Mesmo que ele não seja do seu partido, mesmo que ele não seja do seu gosto pessoal, ideológico, mas ore pelos seus governantes. A palavra de Deus nos ensina lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, falando, ore por todos aqueles que lideram e estão investidos de autoridade. Ore em favor de todos os homens. É necessário que nós oremos por aqueles que nos governam. A terceira aplicação, cuidado com o vale tudo da política. Nós vivemos um tempo de grande tensão. E não podemos proceder com os nossos líderes, tal qual o ímpio procede com os seus. Veja que o que a Escritura está nos pedindo aqui, irmãos, é que nós tenhamos um comportamento diferente em relação aos nossos governantes. O ímpio vai xingar. O ímpio vai pegar talvez a figura daquele líder, do governador do estado de São Paulo, do presidente da República, e vai chutar, xingar, pichar. Mas nós, cristãos, seremos cordatos. Oraremos por estes líderes. Por mais estranhos que eles sejam aos nossos valores. Não cabe ao cristão a violência, a agressividade nas palavras em relação aos seus governantes. Não vale ao cristão a mentira em relação aos seus governantes, simplesmente porque eu não concordo com o posicionamento ideológico dele. Isso significa que em relação aos meus líderes, eu reconheço as falhas e reconheço também as qualidades. Naquilo em que eles erram, nós apontaremos e julgaremos à luz da Escritura e não do meu gosto pessoal. Eu não quero julgar a pessoa, eu quero julgar as atitudes da pessoa e não quero julgar de acordo com o meu senso ou com o meu ideal, mas de acordo com a Escritura. Esta é a forma de fazer. E naquilo que este líder fizer de certo, à luz da Escritura, mesmo que eu não concorde com ele, eu não vou dizer que não fez. Eu não vou mentir a respeito. Eu não vou para o jogo do vale tudo da política, como infelizmente tem sido em nossos dias hoje. Eu vou reconhecer os méritos e julgar os deméritos, ambos com o olhar crítico da Escritura. E há muita necessidade de sensibilidade da minha parte ao falar deste tema. Porque também eu tenho as minhas preferências ideológicas, políticas, partidárias. Mas é muito importante que nós olhemos aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia fala para nós, respeitem os seus líderes, orem pelos seus líderes, desejem o bem dos seus líderes, obedeçam e se sujeitem aos seus líderes. E façam isso, tudo com o critério da Sagrada Escritura. Então, você que fica aí brigando na internet, xingando o presidente, ou xingando o governador, ou xingando o prefeito, fazendo caricaturas, colocando talvez um ou outro dentro de um caixão, de uma cova, desejando mal, tomara que morra, ou qualquer coisa do tipo. Este não é o comportamento do cristão em relação aos seus líderes. Pastor, mas eu não posso me posicionar contra os desvios éticos, morais, contra a corrupção, contra os erros do governante A, B, C ou D? Pode. Mas faça isso de forma cordata, de forma gentil. E mais do que isso, ore por estes que estão investidos de autoridade. É assim que nós lidamos com os desordenados governantes e líderes políticos que temos em nosso país. Lidando agora com aqueles que causam divisões dentro da igreja. Veja comigo o verso de número 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. A quem Paulo está se referindo quando coloca evite
essas discussões, e mais abaixo, evite esse homem faccioso. Para nós entendermos isso, nós precisamos olhar para o contexto de Creta. Veja que isso está muito claro no capítulo 1, do verso 10 até o verso 16. No capítulo 1, Paulo vai acusar um grupo de pessoas que estavam a desviar a igreja, que estavam a ir de casa em casa, contando e se ocupando com fábulas, sendo homens impuros, descrentes, homens que estavam pervertendo. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles algum que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente. No tocante a Deus, eles professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Estes homens estavam a causar conflitos, divisões dentro da igreja de Cristo. E sobre estes, Paulo também vai nos dar a forma certa de lidar com eles. E como fazê-lo? Primeiramente, evite as discussões. Evite as discussões. Paulo está se referindo então aos judaizantes que distorciam a lei do Senhor, e o texto fala: evite então as genealogias, evite então aqueles que estão fazendo debate sobre a lei. O grupo que estava ali na igreja causando todo o tumulto, primeiro começavam a brigar por conta da genealogia, dizendo: nós somos os descendentes de Abraão, os legítimos herdeiros das promessas de Deus. Vocês são gentios. E então começava-se ali uma discussão, porque consideravam aquilo tão importante, e começavam a ver a árvore genealógica de cada um. Porque vejam, irmãos, nós estamos falando de uma cidade gentílica. Nós estamos falando aqui de uma geração muito distante dos dias de Abraão. E alguns ali estavam discutindo. Você está falando aí que eu sou gentil, mas você também nasceu aqui em Creta. Eu nasci em Creta, mas veja, os meus pais nasceram lá em Jerusalém. Não, os meus pais são daquela tribo lá. Então eu sou descendente de Abraão, mesmo que eu tenha nascido aqui entre os gentios. Era esse tipo de discussão tola que eles estavam tendo e fazendo ali no meio deles. Para saber quem tinha maior ocupação e lugar dentro do reino de Deus e era mais dignitário das bênçãos do Senhor. E Paulo fala: não entre nesse tipo de discussão. Eles estavam debatendo sobre a lei, apegados à lei, na ideia de que a prática da lei pudesse conferir algum tipo de justiça pessoal e própria a eles. Longos debates, longas discussões, que não edificavam o povo em nada. Paulo fala: evita esse tipo de discussão. E vai colocar aqui: porque não tem utilidade, e são discussões fúteis. Evita isso. São discussões fúteis, não tem utilidade nenhuma. Irmãos, preste atenção. Quantos de nós perdemos tempo e mais tempo e mais tempo discutindo coisas que não têm utilidade para o reino de Deus, nem para o povo de Deus lá na internet? Eu não quero saber se ele é arminiano ou se ele é calvinista, eu quero saber se ele crê em Cristo Jesus. Porque não é nem Calvino, nem Armínio que vai levá-lo para o céu, é Cristo Jesus. Eu não quero que ele conheça o presbiterianismo, eu não quero que ele saiba quem foi Calvino ou John Knox. Me importa primeiramente saber que ele conheça a Cristo. Porque se ele conhecer a Cristo Jesus e amar a Cristo Jesus, então o problema daquela pessoa está resolvido. Tudo bem, depois ele vem e conhece Calvino. E conhece os nossos símbolos de fé. Mas depois, o que Paulo está colocando aqui é o seguinte: se há uma briga pelo qual você deve se envolver, é aquela que levanta a bandeira de Cristo e anuncia Cristo às nações. Se há algo em qual você deve entrar de cabeça e gastar tempo, gastar horas, gastar muitos dedos digitando, é aquelas que vão apresentar Cristo e o seu reino. Pastor, e para as discussões teológicas doutrinárias? Aí você entra com menor energia. Aí você faz isso de forma mais calma, mais tranquila, talvez no dia a dia, caminhando com aquela pessoa. Mas o que Paulo está colocando aqui é o seguinte: não perca o foco
daquilo para qual o Senhor chamou a sua igreja. O Senhor nos chamou para fazermos discípulos de Cristo Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Essa deve ser a nossa maior preocupação, este deve ser o nosso maior engajamento. Então para com discussão besta lá na internet. A pessoa fala assim, pastor, você tinha que colocar mais suas opiniões lá, pastor. Eu não posso perder meu tempo com isso. Não dá, é pecado. Pastor, é pecado, mas são as coisas de Deus. Sim, irmãos, mas Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para pastorear o rebanho, para anunciar Cristo. E é aí onde nós devemos dedicar a maior parte do nosso tempo. Claro, havendo a necessidade de explicar, de ensinar, para aqueles que estão realmente dispostos a aprender, estamos prontos a ensiná-los a guardar todas as coisas que Deus tem nos ordenado. Mas veja qual é o critério que nós devemos fazer aqui. Nós estamos em um processo de discipulado. Se isso for verdade, vale a pena nós falarmos sobre todos os assuntos da Escritura. Agora, se nós estivermos em uma briga de egos e vaidades, então paremos com isso imediatamente. Sobre isso eu quero contar um rápido testemunho. Há uns 3 ou 4 anos atrás, eu fui convidado para participar daquele programa Vejam Só. E eu fui, e debati lá no programa. Quando eu cheguei em casa, a Vanessa brigou comigo. E falou, você nunca mais vai lá. Por quê, amor? Porque isso não edifica nada, isso não constrói nada, isso é uma perca de tempo, é crente discutindo com crente para falar coisa de crente, que não edifica a igreja, que não abençoa o próximo, é uma guerra de vaidade para ver quem tem um argumento melhor. E a internet por trás disso fica ali vibrando, querendo sangue. Aí quando você vai lá e dá aquela resposta, vixe, olha, eita, acabou com o outro. Aí eu fui ver os comentários no YouTube sobre aquele dia em que eu falei. Aí o pessoal coloca, o pastor massacrou o outro. Fala, meu Deus, misericórdia. Falei, Senhor, fiz isso com ninguém não, moço. Oxi. Irmãos, não foi para isso que Deus nos chamou. Discussões insensatas, que não levam a nada, que não constroem nada, que não edifica ninguém. Uma guerra de egos, de vaidade, para mostrar quem sabe mais, quem conhece mais, quem tem o melhor argumento, quem fala mais bonito. Irmãos, se alguém humildemente deseja aprender das coisas de Deus e da Sagrada Escritura, senta com aquela pessoa, não para demonstrar qualquer tipo de excelência, superioridade, não para ganhar a guerra dos argumentos, mas para ensinar. Algo muito prudente quando alguém for vir conversar algumas coisas teológicas com você. Faça uma pergunta. Você quer aprender e crescer na graça e no conhecimento de Deus? Ou você quer iniciar um debate para me provar algo ou para ser convencido de algo? Se o seu objetivo for o segundo, vamos orar e manter o nosso bom convívio. Mas se o seu objetivo for o primeiro, vamos estudar juntos, vamos aprender juntos. Mas saiba que essa conversa não vai terminar em 10 ou 15 minutos do horário do almoço. Essa conversa não vai durar o tempo em que nós estivermos dentro do ônibus no trajeto de casa para o trabalho. Essa é uma conversa que tem a ver com a caminhada cristã. E nesta jornada do discipulado, vamos levar anos e anos e anos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Porque o meu objetivo não é desconstruir ou quebrar ou arrebentar ou massacrar você. Meu objetivo é construir coisas que edificam, que transformam vidas, que ensinam os crentes. Evita isso. Evita isso. Sai desses fóruns de discussão, de debate, besteira. Tem um vídeo nosso lá no YouTube falando das vacinas. Esses dias o pessoal da comunicação lá da igreja falou comigo, pastor, você tem que responder as coisas. Eu falei, eu não vou não.
Tem trocentos mil comentários lá, e uns que xingam, outros que ofendem, outros que falam filho do Satanás, outros que falam pastor, foi muito bom. Irmãos, a maioria das vezes que as pessoas se dispõem a conversar, elas não querem aprender, elas querem discutir. Seja um pouco mais inteligente, foge disso. Foge disso. Foge disso. E aí o texto vai adiante. Evita o homem faccioso, principalmente depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Há um segredo aqui no texto. Pastor, como é que eu vou saber se eu avanço no discipulado, na fala, na conversa, na troca de texto e de informação, ou se eu paro? O texto dá uma orientação muito simples. Evita esse homem depois de você ter admoestá-lo uma ou duas vezes. Já foi lá, conversou a primeira vez, não adiantou nada. Foi você falando e discursando para a porta, para a parede, uma vez, duas vezes. Chega. Não perde tempo com isso, não. É o diabo tirando o foco da sua vida para as coisas que você tem que fazer. Para de perder tempo com isso. Eu me lembro que eu estava certa feita num aniversário de criança. Aniversário de criança. Coxinha, bolo, Coca-Cola, coisa linda, maravilhosa. E ali naquele aniversário tinha um ancião da CCB. E ele sabia que eu era pastor. E ele sentou-se na mesa em que eu estava, e de forma provocativa ele começou a levantar assuntos numa festa de criança. Essa pessoa não era só um ancião na CCB, era também o avô patriarca daquela família. Agora, irmãos, imagina eu começar a discutir com um senhor de 70 anos de idade, doutrina, principalmente no tom provocativo que ele estava fazendo, no meio de uma festa das crianças, para estragar o aniversário inteiro, que o homem ia infartar lá. Pastor, o que o senhor fez? Eu comecei a falar para ele, rapaz, mas não é que o senhor tem razão mesmo. Rapaz, mas agora que o senhor está falando isso aí, pois o senhor sabe que eu vou pensar um pouco melhor. Mas pastor, por que o senhor fez isso? Porque ele não queria aprender, ele não queria me ouvir. Eu poderia ler a Bíblia o dia inteiro, a noite toda. Eu poderia argumentar, eu poderia virar a Bíblia de ponta cabeça, rasgar de capa a capa. Ele não iria ouvir, porque não era o interesse dele. Eu ia ficar estressado, a festa ia ser estragada, a Coca-Cola ia esquentar e a conversa não ia andar. Ele começou a falar e eu falei, rapaz, pois o senhor tem razão. Irmãos, se a pessoa ama Jesus e crê no Senhor Jesus, pronto, ela já tem a informação mais necessária para a vida dele. Para aí. O resto é resto. Fica perdendo seu tempo, não. Agora, pastor, vem aqui. O senhor não é pastor? Sou. O senhor pode me ensinar sobre isso daqui? Ok. Vamos lá, então. Mas se no meio desse ensino a pessoa, você percebe, admoestando uma, duas vezes, que o compromisso dela não está com a Escritura, está com o seu ego, com a sua vaidade, com suas tradições, para a conversa. Seja gentil, cordato. Deixa para lá, vai perder tempo à toa. Algumas características de pessoas a serem evitadas. Preste atenção. Porque o texto não fala apenas para você evitar as discussões, o texto fala para você evitar as pessoas. Porque a coisa não vai caminhar bem. Chega uma hora que você briga mesmo. Chega uma hora que esses que querem causar a discórdia, a contenda, vão ficar te provocando, e vão fazer o mal, e vão agir contra. Então o texto fala, evita essas pessoas. Evita. Foge disso. Características dessas pessoas. Primeiro, elas são insubmissas. Elas não ouvem a admoestação, por isso que o texto diz, depois de advertir uma ou duas vezes, não ouviu, não adianta você querer tratar com gente insubmissa. Há uma coisa muito interessante. Existe o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse código deve ser aplicado para todo aquele crente faltoso que deseja a sua restauração. Aí a pessoa, sei lá, fez uma besteira e sumiu da igreja. Sumiu. Foi lá, bateu no irmão, xingou o outro,
roubou, adulterou e sumiu da igreja. Alguns conselhos vão fazer o seguinte: não, nós temos que abrir um processo aqui e temos que parar tudo que a gente está fazendo para tratar essa coisa. Bobagem. Bobagem. Vai ser perca de tempo do conselho, perca de tempo do trabalho do pastor, perca de tempo dos presbíteros. O fato dessa pessoa ter sumido é porque ela não quer se submeter à igreja. A restauração, ela não quer isso. Pastor, o que fazer então nesses casos? Ore pela pessoa. E no dia que ela voltar, aí você trata. Ok, você voltou, agora vamos tratar, vamos conversar. Porque a pessoa não quer se submeter à igreja, não quer se submeter à disciplina. Pastor, para quem é a disciplina? Para aquele que chega e fala: conselho, pastor, eu errei. Eu estou triste pelo meu pecado. E eu entendo que eu preciso restaurar a minha comunhão com Deus e com os meus irmãos. Ok, irmão, então vem aqui. Vamos ter um dia, você vai lá no conselho e a gente vai tratar a coisa. É para esses que serve a disciplina. Para quem quer aprender, porque depois de ser admoestado uma ou duas vezes, o que diz Mateus 18? Considera como gentil e publicano. Não perde tempo com isso não. Você vai parar a igreja, vai parar seu serviço, vai parar tudo para tratar com gente que não quer ser tratado. Bobagem. Bobagem. Perca de tempo, são insubmissos, pervertidos. É a forma como o texto vai descrevê-los no trecho que lemos, do capítulo 1, do 10 ao 16. Eles vivem pecando. No tocante a Deus, eles professam conhecê-lo, entretanto negam com as suas obras. É por isso que eles são abomináveis, desobedientes, reprovados em toda a obra. Em relação a estes, nós não devemos investir o nosso tempo, gastar os nossos argumentos. E lembre-se de uma coisa: o melhor dos argumentos não convence um cego a enxergar a verdade. O melhor dos seus argumentos. Pastor, o senhor precisa me dar uns textos. Me dá uns textos aí, pastor, porque amanhã eu vou encontrar fulano, eu tenho que... O melhor dos argumentos não vai convencer um cego que não quer enxergar. Você vai só perder tempo. Então não faz isso não. Use o seu tempo para evangelizar aquele outro do lado que está precisando de Jesus. Chega a pessoa lá querendo causar contenda da igreja, falar mal dos irmãos, a pessoa vive pecando, a pessoa não tem compromisso com Deus, a pessoa é insubmissa, quer só arrumar contenda e conflito. Fala: irmãozinho, não tenho tempo não. Não tenho tempo para essas fofocas não. Não tenho tempo para esse tipo de mexerico não. Por quê? Tem que pregar o evangelho. Coisa tem que andar. Cristo tem que ser conhecido. É assim que a gente lidar com pessoas difíceis. Pois sabes que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Pastor, mas e se a pessoa sair da igreja e nunca mais voltar? Irmãos, nós não convertemos ninguém. Quem converte é o Senhor. É o Senhor. Às vezes a igreja fica perdendo tempo discutindo coisa com gente que tem 50 anos de igreja. Não, vamos parar tudo que a gente está fazendo na igreja para discutir o raio da toalha que trocou da mesa da ceia. Aí briga. A igreja não anda. Fica lá, morre a igreja. Por quê? Porque está discutindo coisas que são irrelevantes. Com gente que é crente ou com gente que já está condenada. Não vale a pena. Irmão, não tem tempo para isso não. A gente se lembra daquilo que nós vimos lá em Neemias. Eu estou ocupado demais, estou fazendo uma grande obra e agora não dá para parar não. Temos que avançar. Pastor, qual deve ser a nossa motivação para lidar com essas pessoas? E o terceiro ponto do nosso sermão trata exatamente disso. Motivações para viver em ordem com o desordenado. Nós falamos de viver em ordem com as lideranças, de viver em ordem com aqueles homens facciosos que querem causar a divisão dentro da igreja. E agora nós veremos quais são as motivações para nós fazermos isso. E a primeira coisa que deve nos motivar é nos lembrar quem nós éramos. O texto vai nos dizer: pois nós também, verso de número 3, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, paixões e prazeres, vivendo na malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Pastor, por que eu tenho que me relacionar bem com a minha liderança? Por que eu tenho que me relacionar bem com aquele irmão lá que só causa contenda? Por que eu não posso chutar o balde, bater em todo mundo e brigar com todo mundo? Porque, miserável, você era daquele jeito antes. Era você.
Você quer brigar com o seu espelho, a diferença é só a data. A diferença é a data, você vai brigar com você mesmo. A diferença é que agora você está do lado de cá, regenerado, transformado, agraciado por Deus, mas antes era você. Antes você era o pervertido, faccioso, o homem mau que vivia pecando. Era tu. Antes você era aquele comunista miserável que fazia tudo errado, corrupto, que se corrompia até mesmo com a TV pirata que tinha na sua casa. Era você. Porque antes nós éramos assim. E o que mudou? A graça de Deus nos alcançou. Se alcançou você, pode alcançar o outro. Se fez diferença na sua vida, pode fazer diferença na vida do outro. Se te fez crer e amar ao Senhor Jesus, então pode fazer o outro crer e amar a Cristo Jesus. Por isso, a primeira motivação para você aprender a viver bem com os desordenados é considerar que antes você também era assim. Com certas pessoas eu não quero. Não, você também era igual. Considere. E veja o que o texto vai dizer: nécios, tolos em nossas escolhas e ações, desobedientes, ou seja, indispostos a observar a lei do Senhor. O texto fala que nós éramos desgarrados, éramos como ovelhas que andavam longe do pastor. O texto vai adiante e coloca que éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Olha que forte isso. O que conduzia as nossas atitudes? As paixões e os prazeres. Vivíamos a maldade, vivíamos tendo inveja, sendo odiados pelos outros e odiando aos outros. Considere quem você era, para que isso te motive a amar este, que ainda é deste jeito. Segundo, a graça salvadora de Deus em nossa regeneração. Os versos 4 e 5 que nós já comentamos aqui em nosso culto. Éramos assim, mas manifestou-se a graça de Deus e nos salvou, nos alcançou, transformou as nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Que isso nos motive, então, a pregar o Evangelho, a insistir um pouco mais com o outro. Que isso nos motive a orar pelos nossos líderes. Se a graça do Senhor se manifestou nas trevas que eram a minha vida, pode se manifestar na vida do prefeito da minha cidade, pode se manifestar na Câmara dos Vereadores da minha cidade, pode se manifestar no Congresso do meu país. Esta graça salvadora pode se manifestar ao coração do meu governador, ao coração do meu presidente, e pode transformar a vida dessas pessoas tal qual mudou e transformou a minha vida. Então eu vou orar por eles e vou clamar para que Deus, assim como fez comigo, faça com eles também. Terceiro, a graça de Deus em nossa justificação. Isso deve nos motivar. Pastor, como que essas pessoas vão mudar? O texto vai nos dizer: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós fomos justificados pela graça. Sabe o que isso significa? Que hoje você só é um pouquinho melhor, mais bonzinho, mais santo, mais crente, mais bonito, mais cheiroso, mais de Deus, porque a graça se manifestou justificadora também, trazendo a justiça de Cristo sobre a sua vida. Significa, irmão, que aquele miserável lá pode chegar nesse nível aí, ser um crente bonzão igual você. Porque o poder de Deus continua agindo e atuando nos corações, justificando e salvando pessoas. Mas, quarta motivação para nós vivermos em ordem com os desordenados: a promessa do Senhor que é fiel. Fiel é esta palavra, verso de número 8. E quero que no tocante a estas coisas faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Fiel é a palavra, irmãos. Creiamos que o Deus que agiu e fez coisas extraordinárias em nossas vidas pode fazer em outros. Comece a orar, então. Pastor, o desordenado que tem na minha vida não é o presidente da república, não. O desordenado que tem na minha vida é o meu marido. Aquilo ali é uma desordem só. Pastor, o desordenado que tem na minha vida, que atrapalha a minha vida, que é difícil conviver, é o meu filho. Pastor, o desordenado, miserável que está lá na minha vida é minha nora. Pastor, o desordenado que está lá, que acaba comigo, que estraga o meu ano, que é só eu olhar para a cara, é meu sogro. Pastor, o desordenado que tem na minha vida, sabe quem é? É minha sogra, é meu primo, é meu vizinho. Não importa quem seja. Deus pode transformar a vida deste desordenado.
Deus pode transformar a vida dele. Por isso, veja o que a palavra diz, fiel é esta palavra, creia nisso, para que isso te estimule a viver as boas obras, para que você tenha boas obras lá com aqueles que estão na sua casa, para que você tenha boas obras com aqueles que estão acabando com a sua vida, com o seu dia a dia. Fiel esta palavra, creia, Deus pode salvar e converter. Isso será proveitoso para você. Irmãos, nós estudamos nestes 2 meses, de janeiro e fevereiro, como colocar a nossa vida em ordem. Como colocar a nossa vida em ordem. Nós trouxemos exposições aqui, falando sobre a vida no trabalho, falando sobre aquilo que a mulher precisa fazer, aquilo que o homem precisa fazer, vendo hoje até mesmo como é que a gente vive com esse povo que é tudo doido. Como é que vai ser seu ano de 2022? O convite em toda essa série que nós trouxemos de Tito é um só. Ponha em ordem a sua vida, senão nada vai andar. Para de viver na teimosia do seu coração, repetindo os mesmos erros. Fazendo sempre as coisas do mesmo jeito, esperando ter resultados diferentes. Isso não vai acontecer. Você precisa colocar a sua vida em ordem. O que está desordenado na sua vida? É a falta de vir e congregar, e amar a Deus, e amar ao próximo, de ser um homem respeitoso na sociedade, com bom testemunho. O que está desordenado na sua vida? É a sua postura enquanto jovem não sendo criterioso com a palavra de Deus? É a sua vida profissional, porque talvez você seja desonesto, ou desrespeitoso, ou não obediente? O que está em desordem na sua vida, na sua casa, com os seus filhos, com a sua família? Ponha em ordem a sua vida. Põe em ordem a sua vida. Irmãos, nos últimos dias, ouviremos falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis. É um sinal de que Cristo se aproxima. Cristo está voltando. Ponha em ordem a sua vida. E nada do que nós falamos nesses 2 meses fará sentido para você colocar em ordem a sua vida, se uma coisa, primeiro, não for feita. A primeira coisa que você tem que colocar em ordem na sua vida é a sua relação com Cristo Jesus. Quem é Jesus para você? A primeira coisa que você tem que colocar em ordem é a sua vida espiritual, é a vida eterna, é o seu relacionamento com Cristo. Você ama Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já colocou em ordem a sua vida de pecados, falando, Senhor, eu quero me livrar disso, me perdoe pelos meus pecados, me ajude a abandonar os meus erros. Ponha em ordem a sua vida. O tempo é oportuno e Cristo te convida a colocar a sua vida em ordem. Está fazendo coisa errada? Está vivendo de forma desordenada? Está com tudo bagunçado na sua vida? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vem para Jesus. Creia em Cristo Jesus, ame o Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus Cristo. E há um motivo para nós fazermos isso. Ele está disposto, como nós acabamos de ler, a nos lavar com o sangue precioso dele, nos purificar de todo pecado e de toda injustiça, com o lavar regenerador, não das suas obras, não da sua piedade, não daquilo que você vai prometer para Deus, mas o lavar regenerador do sangue de Cristo Jesus. Este sangue ainda está à disposição daqueles que desejarem ter nova vida. Aquele que não for nascido da água e do Espírito, não poderá ter a vida eterna. Não poderá ter a vida eterna. Cristo Jesus morreu na cruz para que você tenha a sua vida em ordem. Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos para que você tenha vida e vida em abundância. Cristo Jesus viveu de forma justa, santa e correta para que você também viva justificado nas obras dele e na justiça dele, dessa forma que o adore. Então, ponha em ordem a sua vida.